Neemias, capítulo 8, verso 13, diz assim a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, e os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Por enquanto, só o versículo 13, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, nem que seja ela no celular ali, ela aberta nesse capítulo. Nós vamos consultar algumas vezes este capítulo. Nós vimos no domingo passado, expondo Neemias de capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 12, que o reavivamento da restauração de Deus para com o seu povo ocorre por meio da palavra. E precisa haver fidelidade à palavra, interesse pela palavra, dedicação à palavra. A palavra de Deus precisa ocupar um espaço de primazia. Nós aprendemos que não existe avivamento sem a palavra de Deus. Avivamento sem a palavra de Deus é euforia religiosa. Avivamento produz na nossa vida alegria, arrependimento, produz reverência. Nós aprendemos todas essas coisas domingo passado. O povo de Israel terminou o muro, terminou a preparação da cidade, no capítulo 6. No capítulo 7, eles reúnem os levitas e os sacerdotes, fazem um censo, separam essas pessoas para estarem ali dedicadas, próximas a Jerusalém, para que Jerusalém fosse habitada por elas para o serviço do Senhor. E no capítulo 8, eles se reúnem e passam um dia ouvindo da lei de Deus. E eles têm essas reações. Agora, no versículo 13, o relato é do dia seguinte. O dia seguinte do começo de tudo. Em que a palavra foi lida e as pessoas choraram. Em que a palavra foi lida e Neemias e Esdras convidaram, e os levitas convidaram o povo de Israel para se alegrar no Senhor, para trazer provisões para quem não tinha pão e bebidas doces, para que eles pudessem comer e se alegrar na presença do Senhor. No dia seguinte, eles retomam uma postura maravilhosa. Eles buscam aprender mais. Aprender para ter discernimento da palavra. O versículo de número 13 diz: no dia seguinte, eles não ficaram satisfeitos apenas com que eles tiveram um dia. E eu separei algumas lições baseada num livro do Charles Swindoll, da editora Mundo Cristão, um livro que fala sobre liderança em tempos de crise. E eu me baseei em alguns argumentos que ele usou, não em todos, mas eu gostaria de compartilhar estes argumentos com os irmãos hoje do Charles Swindoll. A busca por discernimento da palavra de Deus, em primeiro lugar, é algo que leva tempo. Eu vou repetir. A busca por aprender da palavra de Deus, a busca por compreender e ter discernimento da palavra de Deus, é algo que leva tempo. Olha o versículo 13. O versículo 13 diz: no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, aí na parte final do verso 13, para atentarem nas palavras da lei. Presta atenção na palavra atentar. É de dar atenção, mas é de atentar para o sentido de buscar compreensão, para discernir. Eles iam prestar atenção na palavra da lei para poder proceder corretamente. E isso não se faz com imediatismo. Por isso não se faz num dia só. No versículo 1 do capítulo 8, no 7º mês, eles se reuniram para buscar o Senhor e a lei de Deus. No dia seguinte, eles se reuniram, chamaram Esdras e falaram: continue.
Porque nós queremos aprender para ter discernimento da lei de Deus. Isso é algo contínuo. Sabe o que isso nos ensina? Que a busca pela palavra, pelo conhecimento da palavra, pelo aprendizado da palavra para termos discernimento da nossa vida, é algo que precisa continuar. É um processo de aprendizado contínuo. Olha, agora eles vão ler com Esdras e vão descobrir que tinha uma festa religiosa que Deus exigia. No livro de Levítico, capítulo 23, Deus exigia 3 festas por ano, que eram festas pactuais. Festa dos pães asmos, que antecedia a Páscoa, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Eles descobrem isso e eles vão então cumprir tudo isso. A gente já vai falar mais um pouco sobre isso. E durante os 7 dias que eles vão comemorar essa festa, durante os 7 dias, eles vão recorrer à palavra de Deus. Observe aí o versículo 18. Dia após dia. Dia após dia. Não é assim que começa o verso 18? Dia após dia. O processo de discernimento no aprendizado da palavra de Deus é algo que leva tempo. É um processo contínuo. Envolve o dia a dia. O versículo 18 conclui: dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último. É um processo contínuo. É algo que leva tempo. Vai levar a tua vida inteira, meu irmão. A busca por aprender, ter discernimento da lei do Senhor, da palavra de Deus, é um processo demorado. Não é algo feito num dia só, ou em um dia só da semana. Observe o desejo do rei Davi, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. O que ele vai buscar? Que eu possa sempre estar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Para quê? Por que ele quer estar na presença de Deus todo dia da vida dele? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Contemplação da beleza do Senhor é através da palavra do Senhor, da lei do Senhor. Davi queria isso, porque é a lei do Senhor que revela quem Deus é. Meditar é algo que é comum nas Escrituras. Ele, o bem-aventurado, Salmo 1, é alguém que medita na lei do Senhor dia e noite. Envolve rotina, envolve dia a dia. Observe Deuteronômio 6, quando fala que nós devemos inculcar o mandamento do Senhor aos nossos filhos. Em Deuteronômio 6, que é o credo, ele pede para que a gente faça isso na rotina da vida. A partir do verso 7, você vai inculcar andando com seu filho pelo caminho, ou seja, lá fora de casa, dentro da sua casa, assentado com ele, ao dormir e ao levantar. Significa que a lei de Deus estará sendo ensinada para o seu filho na sua casa, na rotina do lar. É um processo contínuo. O Salmo 19. O Salmo 19 é um dos salmos mais lindos da Bíblia. E no versículo 7 até o versículo 14, muitas pessoas sabem de cor. Se você souber, você pode falar comigo. Salmo 19, do versículo 7 a 14. Olha como isso faz parte de um processo contínuo. A busca por discernimento da palavra de Deus e o aprendizado é um processo contínuo. Eu vou ler. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro
são do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Agora observe o verso 11. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Em os guardar os mandamentos, as leis, os preceitos, os juízos, a grande recompensa. Observe o versículo 14 do Salmo 19. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meditação, busca pela palavra, busca por discernimento na palavra de Deus é um processo contínuo. Quero convidar você a olhar para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que o chamado que ele faz para os seus discípulos, o chamado que ele faz para os seus seguidores, ou seja, o chamado para o discipulado é um relacionamento na caminhada com ele. Os discípulos eram chamados para caminhar com ele, para aprender com ele, para viver com ele. Isso requer tempo. Se você quer ser discípulo de Jesus, mas é um imediatista, você vai se frustrar com Jesus. Se você quer entender o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, você precisa entender que isso vai custar a sua vida toda. Você lembra de João 15? João 15, versículo 5, é o texto, Jesus se apresenta como uma árvore, uma videira, e diz que os discípulos são ramos dessa videira. Em João 15, a ordem principal, o mandamento principal do capítulo, em que Jesus se apresenta como uma videira, não é dar fruto, como algumas pessoas costumam pensar. A ordem principal é permanecer. Eu separei 2 textos, o versículo 5, que diz: eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 10. Do mesmo João 15. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. A ordem principal de João 15 é permanência. A ordem principal de João 15 é continuidade no Senhor, na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Ele diz isso no versículo 10. Se permanecerdes nos meus mandamentos, permanecem em mim, se guardam. É preciso haver continuidade, é preciso haver permanência, é preciso haver rotina na palavra, para que então eu aprenda a discernir, a agir com discernimento através da palavra. Jesus é o nosso modelo, porque ele também diz: nos mandamentos do meu Pai eu permaneço, e permaneço no amor dele também. Segundo lugar, uma outra característica, uma outra atitude que precisamos ter quanto a aprender a ter discernimento na palavra de Deus, também está no versículo 13, mas eu gostaria que você atentasse para mais 2 versículos. A busca pelo discernimento da palavra de Deus nos leva a aprender com as pessoas certas. Se você quer ter discernimento da palavra de Deus e aprender com a palavra de Deus para discernir como proceder, como viver, como cultuar, como criar seus filhos, procure as pessoas certas. Nós vimos domingo passado que as pessoas que ensinavam a lei de Deus naquele dia, no dia em que Neemias organiza o povo dentro de Jerusalém e começa a vida religiosa, Esdras é procurado. O versículo 1 diz que o povo procurou Esdras e pediu para Esdras o livro da lei do Senhor. Vocês lembram quem era Esdras? Esdras 7:10. A gente leu domingo passado, eu vou só citar. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor,
para cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras era alguém comprometido, um escriba versado, um sacerdote do Senhor, que dedicou a sua vida a conhecer a lei de Deus, a obedecer a lei de Deus e a ensinar a lei de Deus. O problema é que existem pessoas que querem discernimento espiritual, que querem discernimento da palavra para tomar decisões na sua vida, mas elas procuram conselhos com quem não ouve a palavra de Deus. Elas ouvem conselho com a manicure. Nada contra as irmãs que são manicure, nós temos irmãs da nossa igreja que são excelentes profissionais e deixam as mulheres ainda muito mais bonitas e delicadas. Nada contra a profissão, mas é um exemplo pastoral meu. Uma pessoa que estava se aconselhando com um casamento com uma manicure. E o conselho que a manicure deu é para ela se divorciar, porque ela já tinha se divorciado 3 vezes. E aí eu perguntei para aquela irmã, você ouviu Dona Mércia? Você procurou Dona Mércia? Dona Mércia era viva aqui ainda, né? Você procurou Dona Mércia? Você foi conversar com uma irmã crente aqui da igreja? Você está ouvindo quem não ouve Deus para tomar decisões? Quem ouve a Deus sabe o que a Bíblia ensina sobre o divórcio, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre perdão, sobre humildade, sobre valores importantes. Ouça quem ouve a Deus. Por isso, busca de discernimento da palavra de Deus nos faz recorrer a aprender com pessoas certas. O povo estava recorrendo a Esdras. Ele não era o único. É preciso lembrar que no capítulo 7 foram reunidos os levitas e a comunidade sacerdotal. Para quê? Para que eles pudessem servir o povo espiritualmente, ensinando e aplicando a lei. Hoje pela manhã, estudando números, nós vimos o quanto isso era importante até na formação do povo de Israel. No período do deserto, os levitas estavam acampados entre o povo do Senhor e o tabernáculo. Entre as outras tribos e os tabernáculos. Na entrada da terra prometida, a herança dos levitas era morar em cidades dentro de todas as tribos do povo de Israel, para servir espiritualmente, através do ensino da lei, observando o verdadeiro culto, ministrando a palavra do Senhor ao povo de Israel. Meu irmão, recorra às pessoas certas. O versículo 9 do capítulo 8 diz que Neemias, que era governador, Esdras, que era sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo. Recorra a pessoas que ouvem a palavra de Deus, que têm zelo pela palavra de Deus, que tratam a palavra de Deus com prioridade, com seriedade. Não fica ouvindo qualquer um só porque no fundo musical que toca é um fundo musical que você gosta. Não fica ouvindo qualquer um que se veste de uma maneira moderna e fala palavras agradáveis, sentado num banquinho. Ouça quem ouve a palavra, quem se dedica. E eu vou dizer mais. É transformado por essa palavra. Como Esdras, que buscou conhecer e buscou praticar, viver a palavra. Ele não é um teórico. Ele não é um acadêmico que quer ensinar para os outros aquilo que ele não vive. Ele está junto à multidão para servir e aprender da palavra. Eu quero convidar você a olhar para Jesus mais uma vez. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, ele faz um convite. Verso 28 e 29. No processo de aprendizado que nós temos para ter discernimento, a gente aprendeu que isso é algo demorado, contínuo, leva a vida toda, dia a dia. Mas nós precisamos atender ao chamado de Jesus. É dia a dia, é constante, mas não é com qualquer um, é com Ele. Esdras, Neemias e os levitas, como nós já aprendemos hoje pela manhã na escola dominical, tipificam a Cristo. Jesus nos convida a aprender com Ele, porque só Ele tem palavras de vida eterna, diz o apóstolo Pedro.
Jesus nos convida a aprender com Ele, porque Ele é a pessoa certa. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a alma. Jesus está fazendo este convite para homens religiosos, sabia disso? Mateus 11 é um capítulo que Jesus está tratando com homens religiosos. Parem de procurar nas religiões deste mundo, nas regras deste mundo. Aprendam comigo. Aprendam comigo. Aprendei de mim, porque o meu fardo é diferente. E vocês poderão viver a sua vida com descanso. Terceiro lugar, a busca por discernimento da palavra de Deus, além de ser algo demorado, contínuo, além de ser algo que deve nos fazer recorrer às pessoas certas, e no nosso caso em Cristo e no Evangelho, e qualquer um que pregue o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a busca por discernimento da palavra de Deus requer um coração ensinável. Um coração ensinável. Você quer ter discernimento da palavra de Deus? Tenha um coração ensinável. Está com a Bíblia aberta em Neemias 8, 13? Nós vamos continuar no versículo 13. O versículo 13 diz que no dia seguinte juntaram-se a Esdras, o escriba. Quem se juntou? É essa parte que eu quero destacar. Os cabeças das famílias de todo o povo, ou seja, os líderes familiares de todo o povo de Israel, se juntaram com Esdras, os sacerdotes e os levitas, aqueles que já tinham ministério diante do Senhor, junto com o povo, os líderes, os que têm ministério religioso diante do Senhor, que eram os sacerdotes e escribas, eles se ajuntaram para quê? Para atentar nas palavras da lei. Eles poderiam dizer: nós já somos líderes, nós já somos príncipes do povo de Israel. Esdras que lute, Neemias que lute. Deus já nos colocou aqui. Aprender para quê? O que Esdras tem para me ensinar? Você poderia ouvir dos sacerdotes assim: não, mas a gente já está fazendo tudo, tão procurando, né? Já dedicamos tanto tempo aqui, ó, vamos sair da onde a gente estava para ir para Jerusalém, para poder oferecer o sacrifício, para interceder pelo povo. Os levitas também da mesma forma. Aprender mais para quê? Não, estes homens queriam aprender mais. Eles queriam aprender mais para servir como líderes na comunidade, como Neemias fazia. Eles querem aprender mais porque eles vão oficiar religiosamente no templo e eles não querem fazer do jeito deles, eles querem fazer do jeito do Senhor. Porque o nosso jeito não dá certo, por mais sincero que seja. Por mais que sincera que seja a sua intenção, nós precisamos servir ao Senhor do ponto de vista do Senhor e não do nosso. Irmãos, este capítulo nos dá uma informação, nos levanta uma bola muito importante. A diferença entre informação e discernimento. Ter uma informação do conteúdo bíblico, ter informação sobre doutrina bíblica é importante. No capítulo 8, este povo que voltou do exílio, que não estava nem familiarizada com a língua em que as escrituras foram escritas, que já estavam culturalmente influenciados pelo Império Persa e tinham perdido muito da cultura hebraica em Jerusalém, eles receberam informação. Aquilo impactou eles. No dia seguinte, eles buscaram mais informação. E eles fizeram isso todos os dias. Mas eles não se contentaram apenas em ter informações. Eles não se contentaram apenas num conhecimento teórico. O que eles queriam? Discernimento. Eles queriam atentar na lei de Deus. Atentar.
na lei de Deus. Discernimento é uma prática de sabedoria que envolve conhecimento, piedade e vivência prática. Há uma diferença grande entre apenas ter informação doutrinária, conhecimento sobre as Escrituras, conhecimento sobre o que a Bíblia fala sobre Deus e discernimento, capacidade para discernir coisas espirituais que a Bíblia revela, para crer nos mistérios da fé e mistério do Evangelho. Jesus disse que isso foi concedido à igreja. Por isso, meu irmão, tenha um coração ensinável. Estes líderes, chefes das famílias, os levitas e sacerdotes, procuraram por atitude certa. E a atitude era um coração pronto para ouvir, pronto para entender, pronto para buscar. Se você não é ensinável, você vai ter dificuldade de ser discípulo de Cristo. Se o seu coração não for ensinável, você terá dificuldade de ter as virtudes de Cristo. Porque Ele nos convida a aprender dEle. E Ele diz, porque eu sou manso e humilde. Mansidão é algo que a gente precisa aprender. Porque mansidão é fruto do Espírito. Porque mansidão é bem-aventurança. É qualidade que Deus valoriza. Alguém que é manso, a palavra manso no Novo Testamento, ela é utilizada para um animal domado. Um animal que foi domesticado. E agora ele pode servir para ser montado, ou para carregar e puxar objetos, para aproximação confiante. Manso. A gente aprende com Cristo. Mas se você não for ensinável, você também será indomável. Senhor, doma o nosso coração essa noite na Tua palavra. Nos dê um coração ensinável. Eu gosto de Isaías 50, versículo 4. Eu vou ler numa versão, a nova versão internacional. O soberano, o Senhor, deu-me língua instruída. Isaías está falando isso. O Senhor, o soberano, me deu uma língua de erudito, uma língua instruída, para conhecer a palavra que sustém o exausto. Olha que bonito isso. O Senhor me deu capacidade de falar como um erudito, para trazer a palavra que consola, que sustenta aquele que está cansado. Jesus diz, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, aprendam comigo. Mas olha como termina Isaías 50, versículo 4. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. Ele desperta o meu ouvido para falar comigo como alguém que é ensinado. Precisamos de um coração ensinável, como dos príncipes das famílias de Israel, como destes levitas e sacerdotes, como de Neemias e como de Esdras. Em quarto lugar, a busca por discernimento da palavra de Deus, ela produz alegre obediência. Até agora nós ficamos só no versículo 13. Eu quero convidar você a ler os versos 14 até os versos 17. Mas a gente vai fazer isso por partes, tudo bem? O discernimento espiritual na vida do crente, daquele que aprende com a palavra, produz obediência alegre. Obediência alegre. Leia comigo o versículo 17. Está com a sua Bíblia aberta? Vamos ler juntos? Você pode ler junto comigo? Mesmo que a sua tradução seja diferente da minha. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou
porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Se você observar o verso 14, vai mostrar que este povo conheceu sobre as 3 festas principais que eu já falei aqui. Eles descobriram que estavam no período da comemoração da 3ª e última festa do ano, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Então eles começaram a praticar. E sabe o que eles fizeram? Eles rapidamente procuraram cumprir essa comemoração pactual. Eles falaram, nós vamos obedecer isso. Olha só, no verso de número 14, você vai ler assim: acharam escrito na lei do Senhor, na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades em Jerusalém, dizendo, saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Aí olha lá, eles obedecendo, eles leram isso na lei. O que o povo fez? Eles estavam no 7º mês, mês de outubro para nós, mas para eles 7º mês. O que eles fizeram? Eles saíram, versículo 16, saiu pois o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça na porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Essa festa, ela era uma festa pactual, uma festa da aliança. Essa festa tinha um significado. Ela tinha o propósito de lembrar a provisão de Deus no período em que os israelitas viveram por 40 anos no deserto. Durante 40 anos no deserto, a sandália deles não gastou. As vestes não ficaram podres e velhas. Durante 40 anos no deserto, Deus mandou pão do céu, o maná. E Deus tirou a água da rocha. Durante 40 anos no deserto, Deus mandava uma nuvem durante o dia para proteger o seu povo. Durante 40 anos no deserto, Deus mandava uma coluna de fogo nos momentos perigosos. Durante 40 anos no deserto, eles receberam a lei do Senhor. Mas mais do que isso, durante 40 anos morando em barracas no deserto, Deus morou com eles. Deus mandou fazer uma barraca para ele. O nome dessa barraca é tabernáculo. Não é isso? Tabernáculo. E Deus durante 40 anos morou com este povo no deserto, numa barraca, no tabernáculo. Era uma lembrança da aliança com Deus. Essa festa era uma festa que lembrava que não importava onde esse povo estivesse, se no deserto, se no cativeiro da Babilônia, ou se em Jerusalém, Deus habitava com este povo. Conhecer a lei de Deus traz discernimento. Eles passaram a celebrar a aliança e o pacto. E como eles fizeram isso no versículo 17, como termina o versículo 17, eles fizeram isso com alegria. Agora presta atenção numa coisa. Quantos aqui, por favor, levante a mão, só para eu saber, para eu fazer uma avaliação se está dando certo o que eu estou fazendo. Eu estou pregando Neemias já faz tempo aqui. Quantos aqui estão desde os primeiros sermões sobre Neemias? Assistiram o sermão 1, 2, o capítulo 3, capítulo 4, obrigado. Bastante gente. Vocês lembram de Sambalate, os inimigos do povo de Deus? De Tobias, daquele Tobias que ficou falando assim, eles estão construindo um muro, vai passar uma raposa, esse muro vai cair. Que tentaram destruir e impedir a construção da obra. Eu queria que agora vocês tentassem colocar no lugar de Tobias e Sambalate. Eles estão do lado de fora do muro e vê uma multidão saindo de dentro da cidade e quebrando ramo de árvore
e criança para tudo que é lado, carregando e juntando folha. E eles fazendo isso numa algazarra e numa alegria. Porque o texto diz que eles estavam fazendo isso com alegria. A família em todo. E aí eles entravam para dentro da cidade com aqueles galhos de árvore, com aqueles ramos, com aquele monte de folha. E aí eles subiram para a casa deles, para o pátio, para a frente do templo, para a porta principal. E eles começaram a fazer barraca. Eu acho que se você e eu fôssemos Sanbalate, Tobias, os adversários, nós não íamos entender nada. Esse povo é doido. Além de não saber construir muro, eles não sabem fazer casa. E eles estão felizes. Sabe por quê, irmãos? Discernimento gera obediência e serviço. Mas a gente serve e obedece com alegria. Essa festa, inclusive, Levítico 23, se você ler lá, na hora que foi ordenada as 3 festas, você vai perceber que essa é a única festa que Deus pede para que o povo se alegre. É a única festa que Deus fala assim, alegrai-vos diante do Senhor. Obedecer a Deus é motivo de alegria. Por isso que o Salmo 100 diz, servir ao Senhor com alegria. Obedecer a Deus é motivo de alegria. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, quando está falando do seu sofrimento, da sua prisão, quando ele está falando de que ele já experimentou escassez, quando ele já experimentou zombaria, quando ele já foi humilhado, é por isso que Paulo está dizendo em Filipenses, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O versículo 17 termina dizendo que houve muito grande alegria. No capítulo 8, nós temos a ordem de Neemias, no versículo 10. Alegrai-vos, porque a alegria do Senhor, a vossa força, é. Discernimento da palavra de Deus vai fazer com que você obedeça, mas com alegria. Com alegria. Eu quero convidar você a olhar para Jesus, que suportou a cruz, e que foi obediente até a morte e morte de cruz. Você sabe o que Paulo diz sobre isso depois? Ele diz que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Isaías 53 diz que depois dele ter visto o fruto do seu penoso trabalho, ele teve alegria e contentamento. O nosso modelo é Jesus. Ele é fonte de verdadeiro discernimento. Precisamos aprender com a palavra. Isso é um processo demorado, contínuo. Isso faz com que a gente recorra a aprender com pessoas certas. O Evangelho é Jesus, Ele que nos ensina. Isso faz com que recorramos a uma obediência de coração aberto para aprender com o Senhor. Um coração ensinável. E nos coloca em alegre obediência. Mesmo que a obediência pareça difícil, ela produz alegria. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.